Cida! Que honra tê-la aqui com a gente. Nossa, eu estou muito feliz. Você sabe o quanto que eu te admiro, tanto que eu gosto de você. Gente, a Cida já me dirigiu, uma das primeiras pessoas quando eu estava Sério? Sério. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar, a Cida sempre foi muito amorosa. Eu lembro desse lugar de muita generosidade. E eu tenho muito essa recordação, né? Eu era uma atriz iniciante e a Cida muito amorosa, muito paciente, porque também a Cida é professora, né, Cida? Você estudou, estuda. E assim, gente, aproveitem, porque ter a Cida aqui com a gente é uma honra. Cida, eu quero te agradecer pelo tempo, que eu sei que é uma correria. Quero te dizer que eu te acompanho muito. E acabei de ver agora o jogo que mudou a história. Aí eu olhei assim a personagem e falei, gente, eu conheço essa pessoa. Cara, você estava incrível, estava uma Cida de outra pessoa, né? Incrível. Gente, a Cida, vocês vão me perguntar, mas ela faz personagens importantíssimos no teatro. Cida, obrigada de coração, estou muito feliz por você estar aqui mesmo. Então, gente, boa noite aos atores de amanhã, né? Ao nosso futuro, o futuro brasileiro nas artes, né? Que a arte ela se perpetua, né? Isso é maravilhoso, por isso que ela resiste há tantos séculos, né? Porque a vida não basta sem arte, né? Se a vida bastasse, a gente não estaria aqui resistindo. Agradeço imensamente o carinho aí da Roberta, as palavras carinhosas, e para mim é sempre uma honra e um prazer estar falando com a juventude, porque é isso que nos mantém também jovens, né? Eu sou professora também, apesar que já tem um bom tempo que eu não tenho trabalhado como professora, mas durante muitos anos eu trabalhei em projetos sociais, né? Com a juventude negra, periférica, e eles eram o meu fermento, assim, foram o meu fermento. Então, assim, eu acredito muito mesmo na arte como transformação, como um caminho de oportunidades para se entender, né, como um cidadão nessa sociedade que a gente vive, por tudo que ela representa, né, pela oportunidade de nos construirmos como seres humanos melhores, né, como forma de vencer os nossos preconceitos, de encarar as diversidades, de enxergar o outro, de acolher o outro. Então, a arte ela é responsável diretamente por essa construção de um ser humano ímpar, né? Está aí Chico Buarque, que completou 80 anos com essa obra, o ser humano que o Chico é, o ser político, artista que ele é, como que ele atravessou, né, várias fases de dificuldade nesse país, a ditadura, com a sua arte, como que ele continua influenciando gerações, né? Então, é isso. Estou aqui, o que eu puder contribuir para vocês, com vocês, para esse meu percurso, estarei aqui fazendo. Para começar, boa noite a todos. Estamos agora dando início ao nosso podcast com Cida Moreno. Olá, boa noite, eu sou a Maria Ibrahim, eu tenho 13 anos. Então, a primeira pergunta é como que você se tornou atriz? Como que você entrou nesse meio? Então, Maria Vitória, né? É assim mesmo que você é chamada? Ou tem um apelido? Isso, meu nome é Maria Vitória, mas meu nome artístico é Maria Ibrahim. Ah, já tem um nome artístico. Todo mundo chama ela de Mavi, mas é Maria Ibrahim. Tá certo. Então, Mavi, olha só. Eu muito cedo eu despertei para a vontade e necessidade de ser atriz, de ser artista. E aí eu vou te falar por quê, né? Eu tenho 62 anos hoje. Eu nasci numa cidade do interior de Minas, uma cidade chamada Sabará. É uma cidade do ciclo do ouro, assim, Sabará é irmã de Ouro Preto, de São João del Rei, de Diamantina. Foram cidades que no século XVIII teve um processo de escravização muito forte, né? De onde vieram os negros para
fomentar a riqueza do nosso Brasil e mandar para Portugal, né? Então, Minas Gerais, meu nome já diz, Minas Gerais, né? Porque eram minas de onde se extraíam muitas pedras preciosas, e quem, logicamente, fazia esse trabalho eram os escravos, né? Eram os negros. Então, eu nasci numa cidade onde a escravização foi muito forte. A maioria da população da minha cidade é negra, na minha cidade tinha quilombos, e eu nasci num universo de uma cidade muito racista, onde havia um apartheid, assim, bairro do negro e bairro dos brancos, né? Os brancos eram herdeiros de quem teve escravo, porque moravam naqueles casarões no centro da cidade. E eu, aos 5 anos de idade, minha mãe lavadeira, né? Porque para nós negros de uma determinada geração, todos os nossos ancestrais vieram desse lugar. Descendentes de escravos, faxineiras, empregadas domésticas, cozinheiras, analfabetas. É daí que se constitui a nossa herança familiar, né? Porque, se vocês quiserem adentrar mais no assunto, tem só 136 anos que acabou a escravidão. 136 anos não é nada se você levar em consideração que tem pessoas aí com 105 anos viva ainda. Então, o que é 136 anos, né? De um processo de escravização que durou quase 400 anos no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, aos 5 anos de idade, na minha primeira escola, que eu perturbei minha mãe, porque eu queria ir para a escola, e minha mãe lavadeira, meu pai operário da usina da minha cidade, mamãe lavadeira, empregada doméstica, faxineira. Mamãe juntou com muita dificuldade as migalhas para pagar aquela escolinha do jardim de infância para mim, porque na época não tinha jardim de infância em escola pública. E a minha marca, o que eu trago na minha vida até hoje, foi o racismo que eu sofri já aos 5 anos de idade. Porque eu era a única aluna negra da sala e a professora me odiava. Consegue pensar o que é uma criança de 5 anos? É uma coisinha, né? E eu lembro dos maus tratos que a professora dirigia a mim, e eu só podia entender que é porque eu era pretinha, ela não gostava de mim, ela me maltratava muito. Eu era a última da fila, aquelas filas que formam em escolinha, eu era a última. Todo castigo, tudo que acontecia na sala de errado, eu que tinha feito. Automaticamente ela já jogava a culpa em mim. Eu lembro na festa junina, então são memórias que marcam a gente de uma tal forma que eu posso viver 100 anos que eu não vou esquecer. Por exemplo, festa junina, eu lembro, como se fosse hoje, que ela me colocou para dançar com o menino mais horrorosinho que tinha na sala, que era um tal de Francisquinho, que ele era muito pequeno e parecia um anãozinho, todo esquisito. E ela me colocou, e eu era linda, eu era uma criança que, modéstia à parte, até hoje, eu me considero uma mulher bonita, eu estou com 62. Então, vocês imaginem uma criança de 5 anos, né? E sempre muito falante. Acho que meu nome tem tudo a ver comigo, Maria Aparecida, porque eu sempre quis aparecer, eu queria destacar. Mas de onde que depois eu entendi esse meu querer aparecer? É porque eu queria uma profissão para mim que me tirasse daquele silenciamento, que até hoje nós negros somos vítimas desse silenciamento, da invisibilidade. Então, eu cresci querendo uma profissão onde eu aparecesse. E aí, desde os 5 anos de idade, 6, 7, eu queria ser artista. Primeiro que eu queria ser branca, né? Meu sonho era ser branca, e eu brigava com minha mãe, por que ela não tinha casado com um homem branco? E eu nem falava branco, eu falava banco, porque aí tinha um cara lá perto da minha casa, e eu falava, eu vou casar com Balu, porque Balu é banco, tudo para mim era branco. Aí eu brincava de pôr cabelão de lenço e balançar. O nome das minhas bonecas eram todos os nomes das meninas da minha sala. Eu ficava brincando de falar sozinha, aquela coisa que criança branca. Eu estou falando isso para vocês entenderem como que o racismo age, como ele é cruel,
como que ele deixa marcas indeléveis na nossa vida. E que até hoje, trabalhando numa escola pública, eu vejo o quanto ele é presente, o quanto ele afeta a autoestima das meninas pretas. Né? É só você perceber, assim, por exemplo, na fase da escola, ninguém quer dançar com a menina preta. Todas as meninas brancas têm um namoradinho. A menina preta não, ela só é a amiga. E o menino preto também, muitas vezes, né? Aí o menino preto também quer namorar com a menina branca para ele ser aceito, para ele ter um status. E aí eu perturbava minha mãe que eu queria ser bailarina, porque eu tinha uma prima que tinha a pele bem mais clara, que morava na capital, em Belo Horizonte, de uma classe social melhor, e ela era bailarina, ela fazia balé. A mãe dela costurava fantasias de balé, e aí eu queria ser bailarina, igual Denise, que era branca, que dançava. Aí eu queria tocar piano. Aí mamãe falava, minha filha, mas como que você vai tocar piano? Eu não tenho condições de comprar o piano. Aí eu queria ser cantora, aí eu queria ser atriz, e tudo que eu queria ser, mamãe falava para mim assim, minha filha, não tem lugar para você nesses espaços. Não tem. O que mamãe queria com aquilo? Ela queria me proteger. Né? Não era por maldade, é porque a gente não se via nesse lugar, nessa época. Você não via. Quando passava novela, que tinha negro, era escravo. Né? Então, não tinha representatividade. E eu morando em Sabará, numa cidade que tinha um apartheid, que a maioria das pessoas negras eram serviçais, eram empregados domésticos. O que mamãe fez para mim e por mim foi me dar estudo, assim. Né? Eu fui fazer segundo grau em Belo Horizonte, numa escola particular, tudo com a mãe ali na labuta, trabalhando como nessas posições que eu falei para vocês, mas me deu o estudo. E aí, como é que eu entro na carreira? Enquanto eu era adolescente, criança, adolescente, que eu dependia de mamãe tinha essa visão pequena de que não teria espaço para mim nesses lugares. Aí eu fui fazer segundo grau em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, já com 16, 17 anos, eu fui com as minhas pernas procurar uma escola de teatro. Comecei a pesquisar, não tinha Google, né, gente? Tinha nada fácil. Você tinha que procurar em loco mesmo. E eu descobri que tinha uma escola de teatro pertencente ao governo do estado, que faz parte da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, dentro do Palácio das Artes, e era uma escola que a gente não pagava nada, você só tinha que fazer o teste para entrar, estudaria ali 1 ano, né, seria um curso de iniciação às artes cênicas, teria uma prova, a prova era no início do ano, eu fui procurar essa escola mais ou menos no meio do ano, guardei aquela data, as informações, e no início do ano eu fui lá fazer, então, o teste para a minha escola, sem falar nada com a mamãe. Eu estava, então, com 18, 19 anos. Passei, e depois que eu passei, aí nessa época, eu já trabalhava, eu já tinha terminado o segundo grau, e eu trabalhava em Belo Horizonte como secretária de uma empresa. E o curso era à noite, de segunda a sexta à noite. Então, depois que eu passei, que estava tudo certo, foi que eu contei para a mamãe. E mamãe sempre me apoiou muito, né? A gente sempre teve uma coisa muito próxima. Então, quando eu contei para ela a minha ousadia, e aí eu já tinha o meu dinheiro, né, para ir para a escola, para me movimentar, e foi assim que eu me descortinei, porque aí o teatro abriu um mundo na minha mente, sabe? Um mundo de possibilidades, de me enxergar como mulher, como negra, como capaz. O teatro aí me deu voz, sabe? E o que eu queria com o teatro? Eu queria poder falar tudo aquilo que me incomodava. O teatro, para mim, seria um porta-voz de tudo que eu não concordava, de, através de um personagem, eu poder ser quem eu quisesse, né? Quem eu quisesse ser. Né? Uma mulher rica podia ser, um empresário, qualquer coisa. Porque o teatro é isso, né? O teatro ele dá vazão aos nossos sonhos. E tudo começa com sonho. Eu falava sempre isso para os meus alunos. Qualquer pessoa que hoje você admira, que são os nossos ídolos, a primeira coisa que moveu aquela pessoa foi o sonho. Porque o sonho não tem limites, né? Você não tem que pagar para sonhar, o sonho é seu.
E eu, lá na minha cidade, eu lembro que na frente da minha casa assim, tinha muitas montanhas, né, muitos morros, e eu ficava viajando, assim, o que, que tinha atrás daqueles morros, né? Eu acho que criança tem muito essa coisa, dessa imaginação, de o que, que tem por trás das montanhas, aquela sensação de que se você subir no topo, você vai tocar o céu. E eu vivia, assim, vislumbrando o que poderia ter atrás daquelas montanhas. E o teatro, então, abriu esse portal para mim, abriu um portal para o mundo, né? Eu tinha um tio que ele falava assim, atrás de morro tem morro. Eu acho lindo isso. E tem morro, porque aí eu saí de Minas Gerais, que aí eu fui para São Paulo, e eu fui buscando cada vez mais outros horizontes, graças ao teatro. Então, o teatro me deu lugar de fala, sabe? Ele me deu uma consciência de que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Então, para mim, tanto faz estar do lado de um aluno de comunidade, né? Como estar do lado da Débora Falabella, por exemplo, que eu fiz um espetáculo anos com ela, ou estar do lado de qualquer ator ali da televisão que eu já trabalhei. Tudo é gente, tudo é pessoa, com os mesmos questionamentos, conflitos internos, porque conflito interno, questionamentos, né? Sofrimento, solidão, angústia, isso aí é inerente ao ser humano. Se vocês leem uma obra de Shakespeare escrita no século XVII, né, 1600 e pouco, o que tem? Quais são os elementos da obra do Shakespeare? São os mesmos elementos que movem a vida do ser humano até hoje. Inveja, ganância, maldade, questão afetiva, né, sofrimentos amorosos. Então, o teatro me deu essa visão, né? Ampliou a minha visão de que eu sou uma pessoa, de que eu sou um ser humano, dos meus valores, sem contar as oportunidades a níveis, a níveis físicos, né? De viajar, de conhecer o Brasil inteiro, de viajar para fora do Brasil, de dirigir um espetáculo em Londres, fora os festivais que... A primeira vez que eu andei de avião foi para ir num festival. Eu nunca tinha andado de avião no Brasil. E eu fui para a Espanha, para um festival de teatro internacional. Né? E eu lembro que todo mundo assim, preocupado comigo, porque eu nunca tinha andado de avião. Então, de repente, eu entro no avião para fazer uma viagem de 9 horas, sei lá, acho que 11 horas. Então, tudo isso graças ao teatro. E aquele sonho lá de trás, daquela menina de 5 anos, que queria ser vista, ouvida, valorizada e reconhecida. E você falou que você morava, né, em Sabará. Eu já fui em Ouro Preto, já fui em Sabará, já fui em Congonhas, nessas minas com a minha mãe. Minha mãe procura geralmente em viagens que eu aprenda, que eu tenha conhecimento, ela acha muito legal isso. E você também falou de sonhos, e eu tenho uma pergunta relacionada a sonhos. Então, qual é o seu maior sonho em relação à sua carreira? E se você tiver algum, você já conseguiu realizar? Então, eu já realizei muitas coisas, né? Que veio de encontro aos meus sonhos. Por exemplo, ser protagonista de espetáculo. Fazer um espetáculo onde você fosse o centro e tivesse... ter uma plateia lotada, sabe? Que é o sonho de todo ator que faz teatro, é ver uma plateia lotada. Fazer televisão com um papel bacana, um papel que tivesse na sinopse, né? Que não fosse só um elenco de apoio. Elenco de apoio é aqueles que, né, que faz parte do elenco, mas fica ali meio de cabide, é uma figuração mais chique, digamos assim, mas é uma figuração. Eu queria estar na sinopse de uma novela, um papel que tivesse princípio, meio e fim, viajar, né? Participar de festivais internacionais como atriz, ter dinheiro que eu pudesse me consolidar como uma artista, sabe? Ou seja, ganhar
como artista, viver como artista. Então, tudo isso, hoje eu posso te dizer que eu realizei. Eu tenho, de alguns anos para cá, produzido os meus espetáculos, graças às leis de incentivo, que abriram um canal para a diversidade. Então, as leis de incentivo, que é o que nos permite ter o patrocínio, ter o dinheiro para montar os nossos trabalhos, até bem poucos anos atrás, não adiantava nós, negros, entrar com um projeto de um teatro negro que a gente não passava. Então, você não tinha apoio nem público, né, dos órgãos públicos, nem das empresas privadas que tinham o menor interesse em estar contando história de gente preta. Mas, graças a muita luta, né, luta dos movimentos negros, essa luta dos partidos progressistas, que hoje tem aberto uma janela para a diversidade e reconhecendo, né, que o índio, né, os povos originais, que os negros, que a comunidade LGBTQIA+, todos são cidadãos, pagam impostos e fazem parte da construção desse país, os editais hoje abriram janelas para que essas pessoas, esse nicho da comunidade brasileira, fossem contempladas nos editais. E aí, graças a isso, eu consegui ganhar 2 editais nos últimos 4 anos, onde eu pude inscrever o meu projeto, resgatando os nossos heróis negros, as nossas ancestrais, que não estão nos livros de história. E o teatro ele tem um papel crucial nesse sentido, porque ele encurta a literatura, né? Ele encurta a história da pessoa com o público, ele faz essa ponte, porque uma coisa eu falo assim para você, vai ler Carolina Maria de Jesus, vai ler Quarto de Despejo, o livro tem, sei lá, quantas páginas. Outra coisa é você ir assistir o espetáculo onde está ali a história de Carolina e aquilo desenvolve em você o sentimento e a necessidade de ir atrás daquela obra. Porque aí você já sabe quem é aquela pessoa, porque o teatro te mostrou. Né? Então, eu tenho feito atualmente. Então, por que essa parte da minha vida eu posso dizer que eu realizei de ser protagonista? Porque eu sou a produtora dos meus projetos. Eu, sendo produtora dos meus projetos, eu vou contar a história do meu povo para o meu público. Porque há uns anos atrás também, o povo preto não ia em teatro. Não era nem só por questões financeiras, porque eles tinham dinheiro para tomar cerveja para o final de semana, mas eles não iam ao teatro porque eles não se viam representados. Se eu não me vejo, não está contando nada que me toque, teatro é chato, teatro é elitista. Hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada aquilombamento, teatro de aquilombamento, que é muitas pessoas negras que se organizaram em grupos e que estão trazendo espetáculos maravilhosos e a gente está ocupando a cena. E aí vocês vão perguntar, mas é só teatro para negro? Não, é teatro para a sociedade brasileira. Né? E são teatros que, de uma certa forma, atuam na luta antirracista. Porque, por exemplo, em Luísa Maim, o que eu trago em Luísa Maim? Luísa Maim foi uma guerreira da Revolta dos Malês, que, em 1835, Salvador foi uma cidade que, durante muitos anos, aí no século XIX, teve vários movimentos e revoltas, né, para tentar libertar o povo preto. Por isso que o baiano tem uma coisa altiva, né? Eles têm uma autoestima, eles têm um orgulho de si mesmo que é diferente dos negros de outras partes do país. Porque a Bahia foi um centro muito importante dessas lutas e dessas revoltas. A Luísa Maim foi uma guerreira da Revolta dos Malês, mãe do escritor Luiz Gama, que é real, que foi... A Luísa Maim, a história dela é o seguinte, ela perde o filho dela, que é vendido como escravo. Ele nasceu livre, porque ela era livre. E ele era filho de um branco português. E aí, como ela vai participar dessa Revolta dos Malês, ela se perde do filho, porque a guerra foi traída, né?
e a guerra não vingou, então ela meio que tem que sumir ali daquele contexto. O pai era viciado em jogo, vende o filho aos 10 anos de idade como escravo. E ela nunca mais vai encontrar esse filho. Nunca mais. Então, em qual contexto que acontece o meu espetáculo da Luísa Maim? É um encontro dessa ancestral, dessa entidade Luísa Maim, que virou um símbolo de luta para nós mulheres negras, com as mulheres pretas de hoje que estão tendo seus filhos barbaramente assassinados nas comunidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Porque, segundo estatística do IBOPE, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, existe um genocídio da população jovem negra absurda no Brasil. Então, o meu espetáculo promove esse encontro e traz a dor dessas mães que a gente só lê no jornal, vira a página e a vida segue. Mas como é que é para uma mãe ter um filho barbaramente assassinado? Como a Kathleen, né, no Rio de Janeiro, que estava grávida, né, menina linda, modelo, com 23 anos, e aí foi assassinada por uma bala perdida na comunidade. Como é que a mãe continua vivendo depois disso? Então, eu trago nesse espetáculo a memória da Luísa Maim, eu trago a história da Guerra dos Malês, da Luísa Maim, e esse contexto dessas mães de hoje com esse problema E eu mostro também no espetáculo que essa questão é cíclica, essa questão do apartamento dos filhos das mulheres pretas acontece desde a travessia do Atlântico. Desde que houve o sequestro, né, que foram lá na África, arrancar os negros de lá e trazer acorrentados para o Brasil, e chegava aqui, um filho para um lugar, outro morria no meio do navio, a mãe acabava a família, acabava a religião, acabava tudo. Então, assim, vocês conseguem imaginar, vocês aí, cada uma no seu nicho, com a sua família. Vocês já conseguem imaginar se de repente chega uma pessoa, sequestra vocês, e assim, você nunca mais vai ver sua mãe, seu irmão, seu pai, e você vai para um país estrangeiro, e chegar lá você vai ser açoitado, você viaja 2 meses no porão de um navio. Então, essas memórias, para a gente combater e levar consciência da história do povo preto no Brasil e tentar acabar com o racismo, para as pessoas terem consciência do que aconteceu com o nosso povo, que não é mimimi, porque tem gente que fala, mimimi, mas não tem racismo, como não? Então, através dessas leis de incentivo, só para fechar, eu consegui, então, eu venho conseguindo ser protagonista de 3 espetáculos, porque eu faço Carolina Maria de Jesus, que foi essa escritora negra, né, a maior escritora, maior best-seller, né, do Brasil no século XIX, com sua obra sendo traduzida em 13 idiomas para mais de 80 países, uma mulher que era favelada, catadora de papel, uma miséria de vida. Faço Luísa Maim e faço Nina Simone, que foi Nina Simone, cantora, pianista americana, que adoeceu por causa do racismo, e a história dela se mistura à história de milhares de mulheres negras aqui no Brasil. Na televisão, eu já tinha feito A Padroeira. Em 2002, eu fiz essa novela chamada A Padroeira, que eu tive um papel de destaque. Fiz agora com contrato, fiz agora recentemente, que foi o meu segundo papel, né, numa novela do início ao fim, que foi Amor Perfeito. E nesse tempo, né, de 2002 para 2022, passaram-se 20 anos, eu fiz muitas participações na TV, né, nada tão sólido, mas continuei fazendo. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né, como que a nossa luta é interminável. Aí eu pergunto para vocês, desse tempo, de 2002 até 2022, eu fiquei 20 anos sem um contrato e sem um papel fixo na televisão. Você não se pergunta isso. Tá, e aí fiz Amor Perfeito, foi um papel bacana, mas eu não tenho ideia quando é que eu vou fazer outra, porque você não sai com a menor garantia. Então, o que me alimenta aqui fora, graças aos, né, é o teatro. Ele que é a minha vida. Então, de uma certa forma, o
que falta eu realizar? Eu gostaria de ter uma continuidade, sabe? De ter uma continuidade nessa coisa. São 42 anos de chão, que eu não quero estar lá só porque eu quero aparecer. Eu já apareci, eu já cumpri essa parte. Eu quero estar lá como consequência do meu trabalho. Porque quando a gente começa a estudar teatro, a gente tem a ilusão de que, eu tinha pelo menos, né? Cara, estou estudando e vou me tornar uma grande atriz e vou estar no mercado de trabalho. Parece que é uma coisa lógica, igual uma faculdade que você faz de medicina. Vai estudar, vai formar médico, pá, e vai começar. Não, no teatro não é assim. Teatro você depende muito de sorte, de empenho, de oportunidade. Né? Oportunidade, então, é a palavra. Por isso que muita gente desiste, né? Quem quer seguir mesmo esse caminho, tem que entrar sabendo que é muito comum a desistência, que chega uma hora que você tem que viver, você tem que pagar a conta, e às vezes o teatro não te dá esse retorno de imediato. Então, durante o desenvolvimento de carreira, o que você acredita que um ator deveria trabalhar em si próprio para evoluir mais e que é muito específico? Perdão, que é muito esquecido. São vários fatores que o ator tem que trabalhar assim, cotidianamente, né? Primeiro, que a gente é um aparelho, né? Nós somos um aparelho que tem que estar em constante manutenção. Corporal, vocal, intelectual, que não dá para ter ator burro, que não pensa, que não articula, que é pau mandado, não dá, você tem que ter opinião, você tem que conhecer os nossos clássicos, né? Você tem que saber quem foi Shakespeare, por exemplo, você tem que entender do teatro brasileiro, tem que entender a história, o percurso, tem que ver muito teatro. Ver muito, não adianta se fechar em si mesmo, né? E trabalhar principalmente a questão da vaidade. Vaidade derruba, mas derruba num grau, sabe? Porque a luta é muito mais embaixo, né? Então, o cara ser vaidoso, o cara se achar, o ego, né? Não, é a humildade, sabe? É essa humildade de pensar assim, que eu nunca estou pronto, sabe? Por exemplo, eu tenho esse tempo todo de carreira. Agora eu estou começando a ensaiar um espetáculo, eu estou em São Paulo, fui convidada para um projeto maravilhoso que é 80 anos do Chico Buarque. Um puta projeto com a puta produtora do Rick Assaral, e vai ser um grande espetáculo. Fiquei sabendo que o ingresso está sendo vendido a R$ 250 já. E aí, assim, eu estou tendo que mergulhar na obra do Chico Buarque, fazer minhas aulas de canto para dar conta de cantar. Aí voltei para a aula de canto, voltei para a técnica vocal. Aí o corpo tem que estar, porque tem muita aula de corpo e você tem que ir atrás da aula de corpo. Porque cada trabalho que você começa é um trabalho novo, né? Então, a base é o conhecimento, né? Do clássico, dos nossos autores, de referências, né? Como é que a gente vai ter referência? Tem que ir em teatro, não adianta só ver televisão, ver cinema. Então, esses são os ingredientes que vai moldar a sua carreira. Né? E ator jovem, assim, eu não vejo outro caminho, eu não sei estudar. Tem que estudar, cara. Vocês podem pensar assim, mas tem um tanto de ator jovem aí na TV que não estudou, que já está lá. Tá, mas aí teve a sorte de entrar numa coisa chamada Oficina de Atores da Globo, que não é fácil entrar. Não é fácil, sabe? Até porque a Globo não cabe todo mundo, né?
Pode entrar em agência de modelos, né? Vai lá, faz um cast, aí pode ser que aí, quando estiver precisando de um ator jovem, vai lá na agência e pega aquele ator. Agora, isso tudo é muito relacionado à sorte. O caminho mais palpável é o caminho tradicional. Achar uma escola, aí tem Martins Pena, que é de graça, e você sai com uma formação técnica, Unirio, Cal, porque na escola é onde você vai formar, você vai sair de lá com um network, com um grupo de pessoas que você se relacionou, criou relação. Com esse grupo, vocês vão começar a ver peça. Com esses grupos, vocês vão começar a se movimentar. Com esses grupos, vocês vão falar assim, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma performance. Através desses grupos que vocês vão ficar sabendo do que está rolando. Então, são os primeiros passos mesmo. Para dar esses primeiros passos, se você não for rico, né? E quiser fazer esse beabá aí, é isso, não tem outra forma. E aí ficar estudando a vida toda, porque cada papel é um desafio. Para ser um bom ator, não sei que quero ser só aqueles atores lá, cheios de X, né? Que fala, parece que está no shopping, está na TV, não faz diferença nenhuma. É muito diferente de ver um ator que é bom. Você fala, caraca, fulano, putz, né? Oi, Cida, meu nome é Gabriel. Primeiramente, muito prazer estar aqui falando com você. Obrigado por esse bate-papo. E só desse pouquinho que a gente está aqui já deu para pegar bastante, né, sobre a sua experiência e sobre a sua longa estrada na vida artística. E eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas eu queria saber mais ou menos o seu principal desafio. Assim, eu sei que foram muitos, mas o seu principal desafio, o que você olha e fala, cara, foi isso, para você ingressar no meio artístico. Os desafios não param, não, né? Os desafios não param. Por exemplo, quando eu estava em Belo Horizonte, eu estava lá no seio da minha família, eu trabalhava durante o dia eu trabalhava, e eu fiquei 5 anos em Belo Horizonte, porque eu fiz minha primeira escola. Dessa escola, a gente formou um grupo. No outro ano, a gente montou um espetáculo e eu ganhei melhor atriz coadjuvante. Nessa época, tinha um troféu chamado Troféu João Sesquiate, era uma festa maravilhosa, e a minha primeira peça eu ganhei um troféu de melhor atriz coadjuvante. E eu estudei só 1 ano, aí eu fui procurar outra escola, fui fazer TU, que era o Teatro Universitário da UFMG, só que eu não cheguei a formar no TU, porque eu comecei a trabalhar tanto com esse nosso grupo. Era uma época que não tinha leis de incentivo, mas eu acho que era mais fácil fazer teatro, porque você ganhava o tecido de um, ganhava uma tinta de outro, ganhava uma madeira, e aí a gente conseguia, sabe, estar no teatro profissional, não estou falando de teatro amador, não. Né? A gente estreou no Teatro Marília, é um teatro que até hoje é um dos teatros mais antigos de Belo Horizonte. Começamos a viajar muito pelo interior, eu e essa trupinha minha, gente muito jovem, mas ali, pondo o pé na estrada. Aí, dali, já fui chamada para um teatro infantil. Bom, legal, fiquei uns 5 ou 6 anos em Belo Horizonte. Mas eu tinha um sonho muito grande de ir para São Paulo trabalhar com Antunes Filho. Antunes Filho foi um dos maiores diretores modernos, pós-modernos desse país, sabe? O Antunes criou uma escola, né? Ele ocupava um espaço no Sesc Consolação, aqui em São Paulo, e montou grandes espetáculos, né? Montou Macunaíma, que foi um épico. Macunaíma durava 4 horas. Antunes foi para a Europa. Teve uma das idas dele para a Europa com Macunaíma, que eles ficaram 9 meses, direto, assim, sem voltar ao Brasil. E montou Romeu e Julieta. E assim, essas montagens do Antunes chegavam, né, às manchetes em Belo Horizonte, da grandiosidade dos espetáculos que ele estava montando. E aí eu tinha um sonho de trabalhar com ele, era meu sonho, queria trabalhar com Antunes, isso eu estou falando da década de 80, de 80 a 90. Em 86, eu já estava meio assim, Belo Horizonte já não me representava muito mais, não tinha muita coisa que me interessava. E eu vi, não lembro exatamente onde, que o Antunes ia montar Chica da Silva.
Falei, cara, minha oportunidade. Fui embora, vim para São Paulo, já cheguei em São Paulo no dia do teste, fiz o teste num sábado, passei naquela primeira etapa, ele me colocou com uma menina para fazer outro teste na segunda-feira. No domingo, então, eu fiz o primeiro teste sábado. No domingo, eu encontrei com essa menina, que ele me colocou em contato com ela para a gente desenvolver outra cena. Na segunda-feira, eu fui para o Antunes, fiz o teste, o segundo teste, passei e já fiquei, e não voltei mais para BH. E aí, quais eram os desafios? Sobreviver em São Paulo. Porque lá não tinha salário, lá era tipo, você entrava num processo, ator não ganhava nada. Então, um dos meus maiores desafios, quando eu cheguei aqui, durante alguns anos, era sobreviver aqui em São Paulo, né? E para sobreviver, eu trabalhei em tudo que você possa imaginar, porque a minha prioridade era o teatro, eu tinha que estar lá 13h. Aí eu consegui um emprego no Hospital Sírio-Libanês, que eu entrava 6h e saía 12h. Morava lá longe, na casa de uma prima minha, muito longe. Cheguei em São Paulo em agosto, uma época que não tinha aquecimento global. Gente, era um frio. Era assim, 5 graus, 7 graus. E eu saía de casa, tipo, 5h, pegava logo que abria o metrô. No Antunes, eu ficava até 11h, era de 1h10, 11h, mais ou menos. Chegava em casa 00h e pouco para acordar 4 e pouco. Eu tinha 26 anos. Jovem tem muito sono. Eu quase morria a hora que minha prima me chamava. Isso de segunda a sábado. Depois fui para um outro grupo, que foi o grupo que eu tive maior oportunidade, que é esse que eu fui para a Europa, que era um grupo cult aqui em São Paulo, que era o Boi Voador. Boi Voador tinha que estar todos os dias, de 2 às 10 da noite, só folgava segunda-feira. E aí só tinha gente rica, e eu lembro que o Ulisses falava assim, olha só, teatro é para quem pode, não é para quem quer, não. Sinto muito falar, mas teatro... E realmente, porque o povo do grupo, todo mundo tinha grana, tinha carro, e tinha eu e um pretinho, que era o Adão, eram os únicos pretos e pobres. Aí o que eu fazia para sobreviver? Vendia salgado. De manhã cedo eu fazia salgados, pães, torta de frango, e saía vendendo nos escritórios. Então, assim, eu trabalhava só em coisa, de modo que 2 horas eu estava livre. Aí, à noite ou final de semana, ia trabalhar de garçonete. Esse foi um dos maiores desafios. Outro desafio, enfrentar o racismo dentro desses grupos, que era muito. Então, durante muitos anos, eu fiz o que eu chamo de teatro dos brancos, e eu tinha que fazer vista grossa para as piadinhas, para os papéis que me davam, sabe? Era surda e muda, assim. Se eu quisesse estar ali, eu tinha que me sujeitar. Porque hoje é que se fala muito, né? Racismo, papá. Mas na década de 80, não, tudo era muito normal. Então, desafios foram esses. Depois, teve um outro desafio para mim em cena, que foi muito cruel. Quando a gente fez um espetáculo chamado O Senhor Presidente no Boi Voador. Era um espetáculo que falava sobre a ditadura na América Latina. E eu fazia uma personagem que era torturada mesmo, aí tinha uns efeitos de sangue, ela ficava nua, e, enfim, cena de tortura de ditadura, né? Preso político. E ela foi pega como um bode expiatório, ela não tinha nada a ver com a história. Eu entrei nesse processo com o grupo, e já sabendo que a gente ia estrear na Alemanha. Ele não estreou aqui, porque a verba veio de lá, e eu engravidei, nesse processo eu engravidei. Quando o diretor ficou sabendo que eu estava grávida, ele falou, Cida, não, você não vai, vou te tirar, é um espetáculo violento, e a gente vai estrear na Alemanha, dá que você perde o neném lá, que tem alguma coisa, a gente não vai poder fazer nada, o espetáculo é muito violento. Aí eu fiquei arrasada, saí do processo. Passou um mês, 2 meses, não sei, eu perdi o neném. Tive um aborto
espontâneo, que foi muito cruel da forma que eu abortei. E quando o diretor ficou sabendo que eu tinha perdido o neném, ele tirou a menina que estava no meu lugar e me colocou, e me trouxe de volta. Aí eu ensaiei em 15 dias e fui para a Alemanha. Quando chegou lá, aí o que era a cena? Eu nunca fiz um espetáculo onde eu rezava, a cada dia eu fazia contagem regressiva para acabar. A cena era eu, toda ensanguentada, né? Eu tenho pavor de sangue, eu toda ensanguentada, pedindo para ver meu filho, e aí a cena, eles vinham com um bebê, tipo um feto, todo seco, e me entregava. Então, a cena era tão forte que na Alemanha, assim, o povo ia embora. Na hora que começava essa cena, os alemães, né, acho que por causa eles não aguentavam ir embora. E eu chorava muito, porque eu tinha acabado de ter tido um aborto espontâneo, que eu vi muito sangue, que eu vi o feto saindo, caindo dentro do vaso. Então, foi muito cruel. Por outro lado, era uma cena de uma verdade incrível, que emocionava muito, né? Isso, e fora isso, assim, os sapos que você tem que engolir, né? Sabe? Mas basicamente isso. Sapos, né? Na vida a gente engole muitos sapos, né? No teatro não é diferente. Você pontuou sobre essas questões das situações de racismo que você enfrentou, e eu já vou adiantar uma pergunta minha, que era para fazer depois, mas eu vou acabar puxando esse gancho, que foi como foi para você, você falou que fez outras coisas antes, né, de virar atriz e tudo mais, e eu queria entender mais ou menos como foi lidar com a situação de racismo que você viveu no meio artístico, dentro de lugares que você não tinha esse controle da situação. Em algumas situações eu tinha como me colocar, em outras não. Sabe? Eu lembro, por exemplo, do Boi Voador, que eu queria muito estar ali, foi um processo muito longo, a gente ensaiou 1 ano e meio, era uma obra do Guimarães Rosa. E aí o diretor ele não ficava presente o tempo todo, ele ia lá de vez em quando ver o que a gente estava produzindo. E esse dia era um dia que ia ter uma mostra de workshops, né, das cenas que a gente estava fazendo. Eu preparei uma cena, né, baseado lá no Guimarães Rosa que a gente estava estudando e tal. Esse diretor ele tinha muitos problemas comigo. E esse dia que eu preparei a minha cena toda, quando eu acabei, ele falou assim, vem aqui para a gente conversar. Aí eu fui, peguei minha cadeira, ele sentado, aí eu peguei minha cadeira e falou, não, senta no chão. Aí eu saí da cadeira, sentei, ele falou assim, não, mais para trás. Aí eu fui para ele e falou, mais para trás. Aí ele acabou comigo. Aí ele falou para mim que tudo meu era grandioso, que eu queria aparecer, que eu não tinha competência para aquilo. Mas, assim, ele estabeleceu uma distância, ele acabou comigo e saiu grandioso, e eu fiquei ali no chão, né? Se eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, né? Hoje mudou muito. E eu queria muito estar ali, eu tinha vindo de Belo Horizonte, estar no Boi Voador, estrear, e eu fiquei sem saber como é que eu saía daquele lugar. No outro dia eu não fui, lá não podia faltar de jeito nenhum, mas no outro dia eu não fui, era uma cidade. Não, no outro dia era folga. E eu passei o dia muito mal e pensando assim, tudo que ele já tinha feito comigo, né? Quando foi na terça-feira, eu cheguei lá e falei com ele que eu queria falar com ele, eu decidi sair. Porque eu falei, ele vai continuar me maltratando de um tal jeito, e quando chegar a época da estreia, ele vai me tirar. Eu vou ficar aqui, ele vai me tirar, porque ele fazia assim.
E aí eu cheguei para ele, falei com ele que eu estava indo agradecer a oportunidade, mas que eu estava indo embora. E aí eu virei o jogo, porque ele falou assim, de jeito nenhum, não, você não pode sair, a gente precisa de você aqui, eu sei que é complicado para você está chegando de um outro estado, fique em casa esses dias, você tem o tempo que você precisar para você ficar bem, faz parte do processo, o que aconteceu domingo, mas eu preciso que você continue. Aí, ele me resgatou, sabe, a minha dignidade. Né? Então, são coisas que quando você está ali, o poder é muito maior do que você. Sabe? Pô, Thaís Araújo tomou um tapa na cara na Semana da Consciência Negra, numa novela. Ela era protagonista. E na Semana da Consciência Negra foi uma coisa que reverberou na comunidade, que ela tomou um tapa na cara. Thaís Araújo, ela era protagonista. Então, são coisas que, assim, hoje tem um cuidado, está tendo um cuidado, né, muito maior. A Globo ela tem um departamento hoje chamado Compliance, que qualquer situação que você sofrer ali dentro de maus tratos, de racismo, seja do que for, você vai lá e registra. Na novela Amor Perfeito, a gente teve um tratamento a pão de ló, porque metade do elenco era negro. Então, hoje, mas isso é hoje. E também não está resolvido, não. Ainda acontecem casos muito isolados, né? Só que a gente já não precisa aceitar muita coisa, mas, pô, década de 80, que foi quando eu comecei, 90, 2000, o quadro era esse, porque para a sociedade é natural, né? É natural minimizar, discriminar, e é isso, tem isso para te oferecer, tem esse papel, quer? Está muito relacionado sobre aquilo que você comentou, né? Sobre os sapos que as pessoas precisam engolir por conta do poder, que está muito além do que a gente pode fazer. Qual foi seu maior desafio no rumo artístico pelas questões que vivemos hoje em dia de classe social e cultural? E como isso afetou você? Sociais foram questão de sobrevivência, né? Uma vez que você não tem trabalho constante, né? Eu nunca tive contrato longo com ninguém, com nenhuma emissora, então a gente vive nesse ioiô, né? Às vezes você está fazendo uma produção, você está viajando, está comendo nos melhores restaurantes, né? Hotel, tem aquele cachê ali. Aí aquilo acaba, aí você volta, o ator está sempre voltando para o lugar dele de origem. Isso está muito relacionado com o imperialismo europeu. Dizia que os povos negros eram inferiores aos brancos. Isso está muito relacionado a isso. Tem a ver com a questão da colonialidade, né? O imperialismo europeu, a questão da colonização. E, assim, a carreira de ator ela já não é fácil para qualquer classe se você for pobre, se você não for de uma classe privilegiada. Aí é difícil, sim, para o branco, para o preto. Na questão do povo branco, é porque tem mais oportunidades, né, para se concorrer a um trabalho. Só você vê as telenovelas, né, o percentual de artistas brancos é muito maior. Ele vai encontrar dificuldades, porque a concorrência é muito grande. Né? E para nós pretos é falta mesmo de oportunidades, né? Porque agora tem se pensado nessa coisa politicamente correta de incluir o negro em vários setores, né? De dar oportunidade. Exatamente. Mas isso é muito novo. Então, por exemplo, eu lembro uma época, em 2008, 2009, não sei, eu cheguei no Nordeste 2 vezes com espetáculo diferente. Eu dava aula numa escola, eu estava cheia de trabalho. O
perto do ano que eu fui para Londres. No ano seguinte, eu não tinha nada, eu fiquei 2 anos sem nada, mas nada mesmo, absolutamente nada, nenhum chamado. E aí foi onde eu fiz concurso. Aí eu fiz concurso, eu tinha feito licenciatura em artes cênicas, foi uma época que o Sérgio Cabral abria, fazia muito concurso, tinha concurso todo dia, e aí eu entrei no Estado como professora de artes, né? Para ter essa base, porque eu com filho para criar, pagando prestação de casa, eu não podia ficar à mercê de esperar um contrato. Então, tem isso também, que é importante falar. Né? É muito importante que você consiga conciliar o teatro com alguma outra coisa que te dê uma sustentabilidade, porque pode acontecer de você não ter, né, uma sequência de trabalhos que te permita sobrevivência. Isso é para poucos privilegiados. É, para pouco. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é o rio corre para o mar, né? Então, assim, se você já vem de uma classe social, né? Onde você tem recursos, você não passa dificuldade, você já tem uma base. Então, agora, para quem tem que ralar pelo seu próprio sustento, é muito importante que você tenha um plano B, sabe? Sim. Eu não vivo, eu não dependo do teatro para viver, porque eu fiz concurso público. Então, pode vir pandemia, que meu salário está ali. Posso não ter trabalho, meu salário está ali garantido. Né? Exatamente. Tanto é que, além de teatro, eu vou fazer também história. Maravilha. E a história está muito associada às artes, né? História Sim. é necessário. E quem sabe no futuro eu posso combinar arte com teatro. Com certeza. Mas Através da história, né, você pode se tornar um dramaturgo, né, por exemplo, escrever espetáculos a partir de contextos históricos, né? sim. Por exemplo, Luísa Maim, que eu acabei de citar, é um contexto histórico. Por exemplo, um personagem negro que eu gosto muito, que não é do Brasil, mas é um personagem negro, da representatividade negra, é o Yasuke, que foi basicamente no Japão um samurai negro. Eu Bem não conheço. importante. Pois é, tá É vendo? muito legal a história dele, vale a pena conhecer. Você pode Muito escrever bom. um texto sobre ele. Qual conselho você daria para essa geração que busca conhecimento, busca conhecer mais o teatro e aprender com ele? Olha, a primeira coisa que eu acho que assim é um portal de entrada é ir atrás dos grandes clássicos do teatro mundial e brasileiro. Shakespeare, Molière, o teatro no, teatro chinês, teatro africano, estou falando do teatro mundial. Os clássicos gregos, as tragédias gregas, tem que ser A comédia porque comédia esse divina. teatro que a gente faz no Brasil, ele é um espelho, ele é inspirado no teatro grego, né? Ele vem daí, desse formato. Então, Na verdade, todos os teatros são baseados no teatro grego. O teatro grego é o original. Não é todos, porque a gente tem que considerar também o teatro oriental. O teatro ocidental, que é feito no Ocidente, ele sim é inspirado no teatro grego. Então, tem que ler as tragédias gregas, né? Sócrates, Eurípides, né? As Medeias da vida, Édipo. Aí depois, né, teatro na Idade Média, né, que é a comédia dell'arte. Ou na Renascença. Depois aí Shakespeare, aí Molière, aí no Brasil, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, assim, tem que conhecer. Porque se você, quando for se candidatar a um teste de teatro, a uma cena, você já tem esse arsenal, né, que você já leu, para escolher uma cena bacana, e você já sabe dessas pessoas. Então, assim, o portal para a introdução nesse universo
é ir atrás mesmo dessa bibliografia, né? Dos Nesse nossos, mundo. dessas escolas. E depois não parar mais. Não parar É mais. continuar, Tem que continuar, joga no Google. Hoje tem, sabe, essa inteligência artificial, o GPT, sabe? E a O GPT é maravilhoso, você joga a pergunta ali, vem tudo. Para você, qual é a representatividade negra fora do Brasil que você admira muito? Ah, essa pergunta assim, sempre dá um negócio. Tem tantas, né? Ah, desculpa, tá aberto? A Whoopi Goldberg é maravilhosa, mas tem mais. Mas a Whoopi é. Tem uma nova geração aí incrível, mas a Whoopi Goldberg é incrível como atriz. No momento me vem ela. E aqui no Brasil, várias, né? Tem atrizes incríveis aqui. A grande Léa Garcia, né, que foi um exemplo de resistência, de quebrar paradigmas, né? E tem das gerações atuais também, né? Tem pessoas aí contemporâneas a mim, um pouco mais novas, que são grandes referências, grandes atrizes. Sobre aquela minha outra pergunta, o que a gente estava conversando é sobre a gente ingressar no teatro, a gente sabe que é muito difícil essa questão da aceitação, né? E eu queria saber se você, para os outros, e porque a gente já nasce com a veia artística, a gente já nasce com essa vontade de se expressar, mas eu queria saber se você recebeu apoio familiar, se a galera te apoiou, seja seus amigos, sua família, como é que foi esse processo? Claro, não, como eu disse lá no início, né? A minha mãe sempre foi muito minha fã, sabe? A gente sempre teve uma conexão muito grande. E quando eu fui para São Paulo, ela deu o maior apoio, e foi um momento que ela estava vivendo uma situação tão difícil, precisando tanto de mim, mas ela me deu todo o apoio para eu ir para São Paulo. E tem uma coisa que eu sempre gosto de contar, quando eu fui para a Europa a primeira vez, né? Eu falei, mãe, estou indo para a Europa, vou realizar um sonho, era meu sonho na Europa. E ela falou, mesmo, como é que é lá? Eu falei, mãe, lá é muito frio, né? A gente está indo agora numa época que é frio demais. Cara, minha mãe saiu de Minas, foi para São Paulo, levar para mim um cobertor para eu levar. É muito mãe, né? É muito mãe. Cara, quando ela chegou com aquele cobertor, eu falei, mãe, como é que eu vou levar isso para a Europa? A mãe falou, minha filha, até hoje eu tenho esse cobertor que parece Tem que ter. de pele de onça, sabe? Aquele bem. Falei, mãe, como é que eu vou levar isso para a Europa, mãe? Isso aqui vai ocupar mais de uma do que uma mala. Ela falou, mas minha filha, você falou que lá é muito frio. Aí ela teceu muitos sapatinhos de lã, comprou assim um desses moletom, conjunto de moletom, cachecol, e saiu de Minas para ir me levar no aeroporto em São Paulo. É Sabe? fundamental, cara. É fundamental ter esse apoio. E é até bom porque pelo meio, né, é muito difícil, tantas críticas que a gente escuta, principalmente no meio daquela questão que você pontuou, de ter alguém acima, é muito bom a gente ter esse apoio pra gente ter com quem falar, pra gente ter com quem conversar, porque é alguém que apoia a gente, né, que acredita a gente no final das contas. Não, o apoio é fundamental, até porque, como eu disse, tem muitos altos e baixos, né? Tem hora que você não tem mesmo dinheiro, e para você continuar, por exemplo, a minha irmã, que é mais velha do que eu, durante muitos anos, ela me deu um cartão de crédito, ela me deu um cartão adicional, e eu podia usar aquele cartão para comer aqui em São Paulo. Durante muito tempo, ela ficou, além do cartão, ela mandava um dinheiro para mim, para me ajudar. A gente precisa desse apoio, porque senão a gente desiste, porque não é fácil, sabe, ser ator sozinho. E, por outro lado, a família tem que entender que é uma opção de vida, porque a pessoa que quer ser artista, não adianta, ela pode até tentar ser outra coisa, mas ela vai viver frustrado, porque a gente, com todos os altos e baixos, a gente é tão feliz. Você fazer aquilo que você quer e gosta, sabe? Não tem preço. Não tem preço, sabe? Então, eu já vi muita gente largar curso de medicina
porque está ali para agradar o pai. Minha mãe que queria, eu não queria. Né? E aí, de repente, você vem para esse mundo, que é um mundo que é gigante, né? E esse universo das artes cênicas é um universo tão democrático que você não precisa ser só ator. De repente, você tem essa coisa do ator. Quando você entra numa universidade, você vai ver que você quer ser um teórico, um crítico, um diretor, um cenógrafo, sabe? São muitas, produtor, né? Iluminador, e essa área ela tem funções que as pessoas ganham muito dinheiro. Por exemplo, um técnico de luz, ele não vai fazer sua luz você não pagar. Ele não vai fazer de graça a sua luz. O ator faz, tá? O técnico não. E aí, se você pensa no set de cinema, a quantidade de gente que tem ali atrás daquela... Você está assistindo a cena aqui, mas a quantidade de gente que está aqui por trás, você nem sabe quem é quem, de tanta gente. Então, é um mercado, nesse mercado do entretenimento. Por exemplo, imagina, show da Madonna, consegue imaginar quanta gente que tinha trabalhando ali, gente? Nossa Senhora! Imagina o iluminador do show da Madonna, a grana que ele ganha. Não é à toa que começou há muito tempo antes do dia, né? Do dia do show acontecer. É muita gente que a gente O nem imagina. cenógrafo, o cara que monta o palco, o maquiador, né? Aí tem, dentro do campo da maquiagem, tem vários segmentos, a pessoa que trabalha só com caracterização, com efeitos, sabe? E são pessoas que se realizam, né? O cabeleireiro, a pessoa que cuida do visagismo. Então, ser ator dentro desse universo é só um detalhe, é para quem, no meu caso, eu sempre falo isso, eu quero aparecer, eu não quero nada escondido, não quero estar por trás, sabe? Eu na sala de aula, eu falava isso para os meus alunos, que agora eu continuo trabalhando no Estado, mas eu trabalho na biblioteca, eu saí da sala de aula, mas o tempo que eu dava aula, eu falava assim, olha só, eu quero todo mundo olhando para mim. Eu quero todo mundo aqui, olhando para mim. Se tem uma coisa que o teatro me deu, foi uma capacidade de enxergar aqui e atrás. E quando eu estou falando, eu não quero ninguém falando comigo. Eu sou atriz. Atriz gosta de aparecer. Ele quer todo mundo olhando para ele. Olha, eu já fui aluno de sala de aula da Roberta. Eu te garanto que ela é igual. É igual. Igualzinha, igual. É isso aí, exatamente isso. Eu acho que está no sangue. Não existe isso, gente. Você, professor, está falando e tem todo mundo falando junto com você? Não, é a lógica. Eu falo, aí eu paro, aí você fala. Aí você para, o outro fala. Né? É assim que é. Não dá para 20, ainda mais em sala de aula. 7, está falando junto? Nosso né? caso era 40. Não dá. Não é isso. Aí você tem que usar, falar, sou atriz, eu gosto de aparecer. Pronto, sabe? é isso. É isso, mas o apoio é fundamental. E se a família não der apoio, você tem que usar uma sedução, né? Um poder de sedução, para que eles entendam que é aquilo que você quer. Sabe? Eu, se não fosse o teatro, eu já podia estar numa outra vida, talvez já aposentada. Porque tem isso também, no teatro, você trabalhando nessa profissão, você não quer aposentar. Quem quer aposentar é professor, é bancário, sabe? É engenheiro, que o povo entra já para aposentar. Ator, pergunta ator se ele quer aposentar. Não quero fazer mais novela, não. Não, parei. Não, ele começa a pirar se não é chamado, né? A Léa Garcia já estava com 80 e tantos anos, e na época da pandemia, e ela falava, não, porque as pessoas ficam me chamando para live, eu não quero ir live, eu quero estar no palco, eu quero estar na cena, eu quero estar no set. Ô, Cida, o Tony Tornado, que fez a novela com você, de 90, tinha quantos anos? Tem, né? 90 e poucos. Ele fez 93 esse ano. Ele fez a novela com 92. Cida, olha que legal. Só para você entender tudo isso que você está falando com a gente, 3 coisas que eu queria falar. Primeiro, que a Ana Ju, a mãe dela é uma mãe preta, e a gente conversou com isso no último ensaio. Eu falei com ela sobre isso, eu falei, você não sabe como é o lugar da tua mãe, porque a mãe pega no pé,
A mãe dela deve estar escutando. Eu falei, e aí eu conversei com ela. Eu falei assim, você não sabe o que é ser uma mulher preta, Ana Júlia. Você não sabe o que sua mãe passa para te criar. Foi, não foi, Ju? A gente conversou, então é muito bom você falar com isso. Porque ela ouvindo isso de uma mulher preta, que a mãe dela é uma mulher preta, que você, né, isso é muito importante. A Gabi está fazendo um trabalho na escola que a gente está conversando super, né, Gabi, sobre racismo, e ela estava com essa dificuldade porque ela é branca, que eu falei, Gabi, foi a primeira conversa que a gente teve, eu falei, a gente não tem esse lugar para falar sobre isso, a gente não é esse lugar que eles estavam, né, e aí você veio, a gente conversou sobre isso, né, porque tinha uns nomes muito, assim, estereotipados, uma coisa, sabe, aquela coisa... E eu falei, não, Gabi, não tá legal a gente conversando. E aí você tá falando dos assuntos que ela estava abordando para meu amigo branco. É uma peça. Sim. É uma peça do Rodrigo França. Que é maravilhosa. Eu não cheguei a ver, mas eu sei, dizem que é bem interessante. Ela mandou esse trabalho, é um grupo de 4 adolescentes, e eles têm que fazer uma ONG contra o racismo. E ninguém do meu grupo é negro. Também na minha sala só tem 2 pessoas negras. Foi a primeira coisa que eu cheguei a perguntar. Então, pelo que eu entendi, né, Gabi? Ela não teve muito... Eles tiveram que correr atrás e aquele lugar... E o trabalho ficou muito bem aberto para a gente ter criatividade, ter ideias. E eu não queria fazer uma coisa simples assim, uma coisa que todo mundo vai fazer. Eu quero fazer algo genial, algo que conscientize as pessoas. Eu acho que você, sendo uma menina branca e suas amigas também, eu acho que uma coisa interessante... era você aglutinar pessoas não negras interessadas em contribuir para uma luta antirracista. De que forma é isso que a Roberta falou. De que forma que você, essa era a minha ideia inicial também. Não tem esse lugar de fala, mas que se sente solidária. Essa luta é muito mais de vocês. Porque não foram nós, negros, que inventamos o racismo. Quem inventou o racismo, quem se colocou como sendo uma raça superior a ponto de escravizar o seu diferente, foi o branco. Então, o branco, né, os europeus, os colonizadores que implantaram essa questão do racismo na América, ela que é responsável, ela que é culpada. Então, assim, a gente, na verdade, enquanto negro, a gente fica se defendendo. Claro que a gente luta, porque a coisa é tão violenta que a gente não pode cruzar os braços. Mas essa é uma luta muito mais dos brancos. Por exemplo, não pode ser normal a gente entrar em vários departamentos aqui nesse país e não ver preto e achar que é assim mesmo. Você entra num restaurante bacana, você não vê preto. Você está numa exposição de arte, você não vê preto. Por exemplo, o espetáculo Noviça Rebelde, que está em cartaz lá no Riachuelo, tem uma menina que está no elenco dessa peça do Chico que está. Ela falou que é um negócio nojento. Assim, o teatro Noviça Rebelde é um sucesso, né? Não tem um ingresso para comprar. É lotada aquele Riachuelo. Ela falou que é só branco, mas é branco rico. É esse povo branco que passa férias na Europa, sabe? Ela falou que... E a peça se passa na Áustria, né? Tem uma situação lá que o nazismo está dominando, e aí vão atrás do cara. E ela falou que teve um dia um cúmulo de uma mulher na plateia fazer o gesto de saudação a Hitler. Entendeu? Então, assim... Aquela plateia que está ali, para eles não verem gente negra na plateia, não causa nenhum estranhamento. Então, cabe a uma pessoa branca, como você e suas amigas, levantar esse questionamento. Não pode ser normal numa sociedade onde a maioria é preta e afrodescendente, e com a contribuição que o negro deu para esse país, porque foi o negro que construiu a riqueza desse país, isso é fato. Não pode ser normal você passar e ver moradores de rua, todos pretos, sabe? Ver o povo da Cracolândia, 90 e tantos % de preto, morador de rua, gente miserável, gente serviçal. Você pega o trem da Central, chegando ou partindo para a Baixada Fluminense,
parece um navio, um trem negreiro, só tem preto indo lá para longe. Não pode ser normal você estar num lugar bacana e ver, contar, só ter você de preto ali, só um. E essa sociedade dormir tranquila com esse barulho? Como? Então, como brasileiro, cabe a cada um de nós, né, e a vocês brancos, entrar nessa luta, sabe? Como a Angela Davis fala, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Racista. A minha mãe, só rapidinho, só pontuando, a minha mãe, ela é funcionária pública também, ela é professora, e ela tem um projeto exatamente com esse nome, ela até ganhou um prêmio, não me recordo agora, Anísio Teixeira, e ela ganhou um prêmio porque ela tem esse projeto de educação antirracista, onde ela fala muito sobre isso. E essa questão ela trabalha muito, e essa frase ela sempre repete: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que ser um compromisso da sociedade. Eu acho que é um trabalho, você está na escola ainda, tem que ser feito esse trabalho lá na escola. Sabe? Porque racismo mata, racismo adoece. Tem gente que não quer ir na escola, que se sente inferiorizada, se sente feia, tem vergonha do seu aspecto, do seu cabelo. Sabe? Você imagina há quantos anos eu carrego essa lembrança da minha primeira professora. E quanta coisa você tem que fazer para sobrepor isso, sabe, para amenizar para não se sentir diminuída. Porque até hoje eu me sinto diminuída, me sinto excluída, me sinto invisibilizada, sabe? Porque fica. Então, você, como jovem, vai ser um trabalho assim, muito relevante que você vai prestar. É muito importante, porque, na minha opinião, todas as escolas deveriam fazer isso. Palestras para conscientizar os alunos, para evitar o racismo, para evitar esse tipo de situação. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele, né? Já dizia o Mandela. Sabe? Aprende-se a odiar, né? Isso é uma coisa que passa de geração. A merda do racismo, que ele não vai acabar nunca, é porque ele vai passando de geração para geração, né? Ou seja, os pais, né, não gostam de preto, tem preconceito, odeiam o preto, o filho vai aprender isso daí, e isso vai se perpetuando, aí não vai acabar nunca, né? Eu sou Ana Ju Gomes, prazer, Cida. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu consegui ver muito a minha mãe na sua mãe. Ai, que... Uma mulher preta, trabalhadora, incrível. E que essa coisa de mãe, né, que tá sempre fazendo de tudo do seu melhor para conseguir te dar o que ela nunca teve. Isso é uma coisa realmente incrível. Aqueceu meu coração escutando você falando sobre a sua mãe. Nosso papel como mãe, né, a gente faz de tudo para não ver o filho sofrer. Tudo. Sabe? Se tem uma coisa que é de verdade, é o amor de mãe, porque ele é incondicional. O que você puder fazer para não ver o seu filho, para proteger o seu filho, para não ver ele sofrer, para ver ele feliz, a gente faz, sabe? E quer dizer, a sua mãe o tempo da sua mãe já é diferente do tempo da minha mãe, mas ela, como uma mulher negra, eu imagino também que ela deve ter que matar um leão por dia, né? Com certeza. E mesmo assim, esse negócio de mãe, que mesmo com todas as nuances da vida, ainda consegue abrir um sorriso e te apoiar quando você precisa. É uma coisa realmente admirável. Acho que só mãe entende isso. Qual a sensação que você teve quando você gravou pela primeira vez em um set de gravação? Bom, vou falar de TV, né? De novela. Porque teve cinema também, né? Eu fiz algumas coisas em cinema. Bom, primeiro que assim, né? A televisão, a câmera, né? Seja o cinema ou a TV, aquilo ali é uma máquina. É uma máquina, e para a gente que trabalha pouco, que não tem uma continuidade, é sempre
um elemento assustador. Porque você tem que dominar aquela máquina, né? É diferente de você atuar no teatro, que é exatamente o oposto, que o teatro, como é você ali, o público, é você, né, em corpo vivo ali diante do público, então a gente precisa muito do corpo, das expressões, né? Tudo é muito maior. A televisão é o contrário. É o mínimo, porque é a questão de você ser o mais natural possível, o mais parecido com a vida. E tendo um negócio chamado câmera na sua frente, um estúdio e o ação, aquilo ali, você manter a naturalidade é um desafio. É muito grande. E por que para a gente é sempre um bicho-papão? Porque a gente trabalha pouco. Então, assim, vocês comecem a observar, né? Um ator que começa a trabalhar hoje, que não tem lá um grande talento, e ele vai tendo tanta oportunidade que ele vai virar um grande ator. Ele vai dominando aquele aparelho, né? Uma máquina. Então, ele fez uma novela, ficou 10 meses fazendo aquilo, passa 2 meses, ele está lá de novo fazendo aquilo. Dentro de 2 anos, ele já aprendeu a dominar aquele aparelho. E para a gente que faz uma novela, aí você vai fazer outra, agora eu não sei quando é que eu vou fazer. E fica um longo tempo sem fazer. E continua fazendo teatro, e continua trabalhando com o gesto, né, com a expressão. Então, esse é o seu lugar. Quando você tem que deixar esse lugar, que é a sua prática, para ir fazer televisão, é sempre um tempo até você acostumar com aquela linguagem. Então, qual que é a sensação? A sensação é de muito nervosismo. Muito nervosismo, insegurança. E aí tem uma coisa assim, que aí é a maldade, né? Então, por exemplo, está contracenando eu e uma estrela. Aí tá, fiz a cena. Se eu não fui bem, se tá aí o cara que vai editar, ele vai deixar a câmera só na outra pessoa. Aí só fica a sua fala lá. Quase não tem um corte para você. Sabe? Então, é o chamado, a gente tem que chegar lá com essa maldade de saber se defender. Você tem que saber se defender. Então, tem umas técnicas que a gente usa, porque, por exemplo, num set de novela, se não tiver problema técnico, problema de luz, problema de barulho, alguma coisa que está vazando, se não tiver isso, eles não param. O que eu quero dizer com isso? Se você não deu o seu texto bem falado, azar seu. Porque eles só vão repetir se tiver problema técnico. Então, qual que é o macete que a gente aprende? Comecei a dar minha fala. Estou sentindo que não está bem. Eles não vão repetir no meio da fala. Errei. Você embola, entendeu? Dá para fazer de novo? Desculpa, eu errei. Você tem que inventar um negócio no meio, porque se você for até o final e está sabendo que aquilo não está bom, mas não teve problema técnico, aquilo vai para o ar. Agora, são maldades, né, artifícios que você só vai descobrindo fazendo, estando lá. Quando você pega uma novela que é uma média de 8 meses, o início você ainda está meio assim, depois você vai melhorando um pouco, sabe? Mas também não é diferente de eu para Tony Ramos. Tony Ramos, ele pega uma lauda de uma página de um bife, né, aquele texto imenso, ele, o Fagundes, eles pegam lá no set, me dá meu texto aí. Aí eles dão uma lida, foi, pronto, já gravou. Já mentalizou, né? E para a gente, quando você tem uma cena que é maior, um diálogo maior, caraca, você tem que estudar muito, né, para chegar lá, para não ficar errando, até porque eles não têm paciência com quem não é estrela e que fica errando, sabe? Aí senão vai qualquer coisa para o ar. Então, só para resumir, a minha dificuldade a primeira vez que eu fiz um trabalho na TV foi contracenando com a Glória Pires, na novela Anjo Mal. Imagina, Glória Pires, né? Eu fã dela, sabe? De repente, eu e Glória Pires, pô, foda. Como é que não treme, né? Câmera, ação,
sabe? Mas você tem que ir dominando e achando um jeito de dominar isso, e aí é o tempo, não tem outra fórmula. Na sua visão, qual é o maior obstáculo que um ator tem que enfrentar para conseguir o sucesso profissional? Muitos. Primeiro é continuar, é dar continuidade à sua carreira, com visibilidade, né? Porque se ele não for visto, se as pessoas não souberem do trabalho dele, dificilmente ele vai conseguir construir, né, um métier e se tornar uma pessoa interessante. Então, ele tem que buscar trabalhos que lhe dê projeção, sabe? Que, por exemplo, se é no teatro, né, procurar fazer um trabalho, saber escolher, né, que trabalho que eu vou fazer, que vai ter público, que eu não vou queimar minha imagem, sabe? E não parar, né? E não parar de trabalhar. Por outro lado, ele tem que se produzir, por isso que gasta dinheiro, né? Que você tem que ter foto boa, você tem que estar nos lugares, você tem que se divulgar. E hoje em dia, com rede social, você tem que ter milhões de seguidores, porque hoje em dia isso tem sido um atributo. Isso é muito sério, essa questão, que para a gente que é mais das antigas, é muito sofrível, né? Você pensar que eu, que tenho 40 anos de carreira, mas tenho só 5.000 seguidores, de repente eu sou chamada, mas as pessoas olham o número de seguidores e eu não interesso. Você tem que ter mais de 100, 200 mil, por isso que fica todo mundo desesperado para ter seguidor. E a rede social não tem a ver com a minha geração, é um saco ficar alimentando rede social, não tem tempo. Né? Eu concordo plenamente. A gente não tem tempo, não sou influencer, está todo dia, sabe? Agora eu vou aqui vou criar conteúdo. Aí fica inventando o que você vai falar para atrair seguidor, mas virou é muito complicado, né? E essa juventude aí que está hoje ocupando a televisão, essa nova geração, né? Está passando muito por aí, porque tem muitos seguidores. Né? Que aí aparece um gatinho na novela, a meninada fica louca, de repente aquele cara tem 1 milhão de seguidores, porque o cara é lindo, porque é um gatinho, aí aquilo já garante dele estar na próxima novela. Então, assim, para a gente, que vocês, então, que está chegando agora, cara, o que eu tenho que fazer? Né? Não sei. É isso, para você ser um ator que te satisfaça, tipo assim, no meu caso, eu não sou famosa, eu não tenho milhões de seguidores, mas eu sou plenamente realizada com o meu trabalho, porque eu tenho um trabalho coerente comigo mesmo, que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, que eu construí, né? Então, ser ator é diferente de ser famoso, sabe? Eu me respeito. Então, isso para mim vale muito, porque como é que eu vou ter 500 mil seguidores da noite para o dia? Sabe? Então, quem quiser me valorizar pelo meu trabalho, sabe? Se quiser entrar lá no meu Instagram mesmo, no meu canal do YouTube, ver as cenas que eu tenho e achar que aquilo ali, né? E mais o tempo, que isso tem valor, pô, maravilha. Agora, se a pessoa falar, só tem 5.000 seguidores, não me interessa, então paciência. E aí é como eu falei para vocês, felizmente, hoje eu não dependo do meu trabalho de atriz para viver. E tenho ganhado muito dinheiro, muito, relativamente assim. Tenho ganhado dinheiro com o meu trabalho porque produzo, porque aí tem gente que sabe desse meu valor e me chama, né? Então fica um dinheiro meio até à parte, assim, porque o meu ganha-pão eu tiro dali, do meu concurso. Você deu uma resposta muito bem
elaborada. Isso é muito real. Como diz a minha mãe, quem não é visto não é lembrado. Ela me fala muito isso. Eu, particularmente, tento melhorar isso em mim o máximo que eu consigo, mas eu sinto que ainda tenho muito para melhorar em relação a isso. E eu acho assim, né, que as pessoas, independente de fama, mas se você tem um trabalho consistente, coerente, sabe? É um trabalho que atribui valores, independente de fama, você vai ser respeitado por alguém. Tem muita gente assim no nosso mercado, no mundo artístico, né? Pessoas que falam, cara, pô, quem é essa pessoa? Nossa, não conhecia, que trabalho incrível. E não está na televisão, e não está, sabe, na mídia, né? Mas tem ali. A arte é muito democrática, e muito, muito ampla, né? Então, é isso, é descobrir a sua verdade, sabe? Se quer ser ator, não ter a televisão e a mídia e o sucesso em primeiro plano. Isso tem que ser uma consequência. Porque assim como se você chegar muito rápido e não tiver subsídios para nutrir, você vai cair rapidinho. Fez uma novela, pá, daí não faz mais. Não é na televisão, que é tudo muito descartável. Porque tem que trocentos querendo estar ali, então te chama, você fez, e não, é ruim, é fraco, não sai. Vamos, traz outra. Aí tem uma fila, né? Então é isso, saber lá no fundo o que, que eu quero. Eu quero ser atriz? Tá. O caminho para atriz é esse. É estudo, é dedicação, sabe? É conhecimento, é frequentar teatro, é saber quem é quem, é visitar o passado, porque a roda não começou agora. Tem muita gente que acha que eles que inventaram a roda porque tem 1 milhão de seguidores, gente. Aí você vai conversar com a pessoa nunca leu nada, sabe nada, não sabe quem é quem, sabe? Só sabe Sim, às vezes até compra seguidor. como agora não, eu acho que essa coisa de comprar seguidor agora, eu acho que o Instagram está policiando mais, né? Mas até pouco tempo atrás as pessoas compravam muito, Sim. né? Sim, com certeza. Então é isso, é buscar essa verdade para você, que é que eu gostaria, sabe, com a minha arte. E trilhar esse caminho aí do conhecimento, aproveita que vocês estão jovens, não é? Para jovem, então, hoje tem tanta oportunidade maravilhosa, gente, de cursos gratuitos mesmo, sabe? Ir atrás disso. Com certeza. E isso me fez recordar principalmente de uma frase que eu aprendi há pouco tempo, que tudo que começa rápido termina do mesmo jeito. Se você não tem um esforço para aquilo, vai acabar rápido. Naturalmente. É isso. E a carreira de atriz não é uma carreira rápida, é uma carreira para a vida. Eu agora estou fazendo doutorado, ou seja, eu nunca parei de estudar. Estou aqui quebrando a cabeça com o tempo para eu dar conta, que uma coisa vai puxando a outra, você vai lendo isso, aí você quer ler aquilo e vai, né? Mas é muito prazeroso, é um mundo fascinante, sabe? É fascinante, assim. E no mundo todo, né? Assim, hoje realmente o mercado está muito promissor no sentido de oferecer ferramentas, sabe? Muitas ferramentas. No YouTube você acha muita gente, né? Aulas, sabe? Palestras sobre tudo quanto é tipo de assunto, sabe? Então, é isso. Aproveite a juventude de vocês, porque a juventude também passa. Você tem 20, daqui a pouco você fez 30, aí fez 40, caralho, pô, fiz 50, né? Então, assim, a juventude é o melhor momento que a gente tem energia, disposição, astúcia, coragem para se jogar, né? E pode errar, o erro faz parte, né? O erro, a gente aprende com os erros, não tenho medo, não tenho vergonha, e é isso.
Qual o maior ensinamento em relação ao teatro e sua longa jornada como atriz que você compartilhou com seus filhos? Pode compartilhar com a gente também? Nossa, essa eu acho legal. Bom, o que eu compartilho com os meus filhos que o teatro me deu, né? A quebra de preconceitos, sabe? Preconceito em relação a tudo, a questões como questões afetivas, questões de gênero, questão de raça. Meus filhos cresceram nesse universo, né, das artes, e eles hoje são jovens, né, têm 28 e 30 anos, não tão jovens assim, mas ainda moram comigo, e meus filhos são... E aí tem isso também que eu compartilhei com eles, que o teatro me deu, que é a liberdade de viver, que é a liberdade de ser quem eles quiserem ser, que é a liberdade de ir onde eles querem ir, né? E de viver a vida abundantemente. Então, essa minha imersão na arte, né, tudo que a arte me proporcionou nesse sentido, foi a forma também que eu criei meus filhos. Meus filhos são livres, ao mesmo tempo que a gente é muito respeitoso entre si, que a gente é muito próximo, mas eles sempre tiveram liberdade para ir e fazer o que eles quisessem fazer e ser. E eles cresceram com esse respeito à diversidade, que é uma coisa que eu fico impressionada. Eles não têm preconceito nenhum em relação a nada, sabe? De criticar o outro, de questões de gênero, da opção, nada. Eles são leves, eles são de uma leveza, e esse foi o ingrediente, né, que se estabeleceu nas nossas relações. Sabe, isso eu aprendi com o teatro. Quando eu fiz A Serpente, tinha uma cena, nessa época eles eram mais jovens, e tinha uma cena que durante muito tempo, eu relutei que eles assistissem o espetáculo, que eu fazia uma como é que é? Como é que é? Crioula das Ventas Triunfais, né? Que era uma mulher negra que dançava um funk, toda sensual, e um dos personagens da peça ele não consegue realizar o ato sexual com a mulher dele, porque ele é broxa, e ele vai conseguir a partir do momento que ele tem uma relação com essa mulher negra que era eu que fazia, que era a faxineira da casa. E era uma cena meia, achava sexualmente violenta, que eu não queria que os meus filhos vissem. Eu sei que passou uns anos, o espetáculo durou 10 anos, e quando a minha filha assistiu, minha filha falou: ai, mãe, mas era essa cena que você não queria que a gente visse. Tem nada demais, isso é teatro, isso é arte, né? E a personagem é maravilhosa. Então, foi isso. Foram esses valores que eu acho que o teatro me deu e que eu consegui, sabe, multiplicar e transmitir para os meus filhos, que é a liberdade, o respeito ao outro, respeito à diversidade e a liberdade nas suas escolhas para serem felizes. Agora que já está acabando, vai ser a última pergunta do nosso podcast. Cida, uma mensagem para quem quer entrar no meio artístico, algo que você gostaria de ter escutado quando você entrou. Bom, primeiro que eu falei, né, que é a questão do estudo, né? Eu acho que essa primeira imersão ela deve ser feita a partir de cursos de teatro, tá? Cursos de teatro para introdução, cursos livres de teatro para quem é muito jovem, primeiro contato. Depois uma escola mesmo, uma escola onde você vai sair com um diploma de profissional, que aí a Martins Pena te dá esse diploma, a CAU te dá esse diploma, a Unirio, que é uma universidade, e fora o Rio de Janeiro tem várias universidades maravilhosas, como a Unicamp, por exemplo, de Campinas, que é maravilhosa,
né? Cursos de cinema para quem quer fazer cinema, né? No Brasil tem a USP, na USP em São Paulo, né? Que é a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, ela tem a EAD, que é a Escola de Arte Dramática, que formou grandes celebridades artísticas nesse país. Uma escola também que não é fácil de entrar por causa da procura, mas de muita repercussão. Então, assim, quer se profissionalizar? Essas escolas, porque lá vocês vão fazer o métier de vocês e vão ter impulsionamento, né? Vão poder estabelecer essa rede de network. E, paralela a isso, gente, aproveitar a juventude para fazer cursos, se especializar, sabe, em dança, em corpo, em música, em tudo que agrega, né, e que fortalece a profissão de atriz, sabe? Línguas até, porque se quiser ir para outro país, se quiser ir para a França, tentar trabalhar lá no Teatro de Soleil, então tem a questão da língua, coisas que hoje, para mim, eu não tive oportunidade, por questões financeiras de sobrevivência, de fazer esses cursos todos, e hoje eu sinto muita falta. Sabe, como que é importante você ter um corpo, né, uma dança, tocar um instrumento. Tocar instrumento, então, porque aí você vai ampliar o seu arsenal, né, como um profissional que vai fazer uma diferença à hora de lutar por um papel, de concorrer a um papel. E isso é uma das vantagens de ser jovem, sabe? E se tiver uma família apoiando, então melhor ainda. É aproveitar o tempo. Eu tinha que trabalhar muito, meu tempo era só estar no teatro e ganhar dinheiro. Aí não dava para ficar fazendo esses cursos, né? Então, aproveitem a juventude, o frescor, para se instrumentalizar. Tem tempo para isso, vocês têm muito tempo para isso. E se quem quiser se tornar profissional mesmo, aí é procurar as escolas, as graduações, as escolas técnicas, né? E, na medida do possível, assistir teatro. Aproveitem a Roberta, que está no meio, que sabe o que é bom, o que é imperdível, o que precisa ser visto, tá? E é isso. E seduzam os seus responsáveis e progenitores. Cida, com licença, gente, eu gostaria de adicionar um comentário, um convite, na verdade, para todo mundo e para você também, Cida, porque eu vou apresentar um musical agora, que é um estudo sobre Shakespeare, um quase Shakespeare. Está sendo dirigido por Cine de Paula. Vou apresentar no dia 20, 21, às 14 horas, 27, 28, às 16, no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca. Eu espero ver todos os meus colegas, hein? Maravilha. Você tá fazendo a escola com a Sininha? Eu faço musical lá. Ah, tá. A Sininha é maravilhosa, ela e o Wolf, né? Eu trabalhei com ela uma época, conheço a Sininha. Eu não posso ir, que eu estou aqui em São Paulo, mas sucesso, vai ser lindo. Parabéns, com certeza. Obrigada. E, Cida, quando vier com o espetáculo para cá, avisa para a gente poder assistir. De coração, não sei nem como te agradecer, eu acho que eu conheço cada um, né? E foi muito engraçado, eu tirei uma foto do começo da sua fala, todo mundo estava assim, parado, hipnotizado, porque você falou coisas importantes que eu sei que tocou cada um na sua verdade, né? Coisas além da arte, que muitos deles precisavam ouvir também, porque são privilegiados, tem os pais, as mães que ajudam no sentido de incentivo, então todos também têm suas questões, mas são apaixonados pela arte, e eu sou muito grata, porque a nossa intenção desse bate-papo é trazer pessoas como você, que tem não só história para contar, mas com uma verdade e com um pé no chão, sabe? Eu falo muito isso para eles, eu falo muito, gente, não é esse glamour todo, a gente tem que ralar, a gente, claro que é adolescente, a gente tem que curtir também, tem que fazer tudo com muito prazer, óbvio, porque a vida tem que ser mais prazerosa, mas a cada palavra sua, você pode ter certeza que
cada um teve um acolhimento muito grande, assim, deu para perceber nos olhinhos deles, assim, né? O Gabriel ficava, e a Ana Júlia precisava escutar muita coisa, a Gabi também, com o trabalho dela, que está deixando ela, né, Gabi? Eu vi a empolgação. Isso é muito importante para a gente, de verdade. Eu te agradeço de coração. Conta com a gente sempre, comigo, no que você precisar, você sabe disso, eu te admiro, eu sou muito fã sua, e admiro demais a sua história, seu trabalho, e te agradeço de coração, de verdade mesmo. Acho que todo mundo agradece, né, gente? Valeu, meninas. Eu também fico muito agradecida, né? Muito legal quando você tem oportunidade de falar do seu percurso, que tem uma coisa que a gente meio que esquece, né? E é isso, eu sou uma artesã, né, da arte, sou uma operária, né? Mas sou muito feliz, porque foi um trabalho, assim, muito trilhado, né? Cada etapa, assim, quando eu penso que já tem todos esses anos que eu estou aí, e muitas coisas que eu passei, e continuo aí, né? Continuo na luta, assim, ensaiando esse espetáculo agora, eu ensaio de 9 às 5 da tarde, parei minha vida no Rio, estou aqui em São Paulo, tordoada, porque tem que ir lá, tem que ir na escola semana que vem, enfim, mas consegui vencer, porque era isso que eu queria, sabe? Com todas as dificuldades, todas, né? Sociais, culturais, familiares, né? Racismo, mas eu consegui. Então, vocês então que estão chegando agora, tem um mundo pela frente. Tem um mundo. A arte é... O que seria da vida sem a arte, né? E a Nina Simone fala: o papel do artista é reproduzir, é isso que ela fala, o papel do artista é reproduzir o tempo em que ele vive. Nossa. Isso é maravilhoso, né? Nosso papel é esse, é reproduzir o tempo. Então, nesse momento, eu tenho essas peças falando de genocídio negro, porque a gente está vivendo isso. Então, o teatro não pode ser só para fazer rir, né? O teatro, a gente tem 2 gêneros, a comédia e a tragédia. Nós estamos vivendo uma tragédia, então ela tem que vir para a cena. Né? E eu fazendo parte, tendo 2 filhos pretos, morando em Vila Isabel, correndo o risco de ser... Como é que eu posso me calar diante disso? Então, o teatro é a minha ferramenta. Eu agradeço imensamente o ouvido, a atenção de vocês, o interesse, e a gente se vê. Tem lá meu Instagram, se quiserem me seguir, eu sigo. Estão seguindo. Sim. Olá! Olha, podcast de milhões. Olha, enquanto ela falava, eu chorava. Jura? Eu estava chorando caladinha. Gente, que coisa linda! Você é maravilhosa, tá de parabéns. E eu espero que a minha filhinha aqui abra a mente dela, tá, Cida? Porque tudo que você falou, eu falo muita coisa para Ana Júlia. Eu deixei a minha vida para trás para me dedicar para ela, entendeu? Faculdade, tudo que eu tive, eu deixei para ela. Eu vou estar com ela por toda a vida, enquanto ela precisar. Esse podcast foi o melhor que eu já assim... Gente, estou encantada. Muita saúde para você, viu? Muito obrigada, querida. E sua filha, só de perceber o jeito que ela fala, a voz dela, ela parece ser muito pé no chão, ser muito séria, e eu não tenho a menor dúvida que ela vai longe, viu? Parabéns pela sua criação. Ela vai, e depois do que ela ouviu, eu tenho certeza que amanhã ela vai acordar outra pessoa, porque gente, tudo que você falou, tudo eu faço, eu invisto, tudo. Tá de parabéns. Esse podcast é de milhões. Um beijo. Saúde. Obrigada. Gostaria de agradecer pela sua presença, Cida, que nesse tempo que a gente acabou de ter aqui foi muito importante, tanto para mim quanto para os meus colegas. A gente aprendeu muito. Você tem muitas experiências Obrigada. e conseguiu compartilhar muito bem toda a sua sabedoria e carga de muitos anos.
Cida, obrigada por tudo, tudo, tudo. Obrigado, Que Deus gente. te acompanhe. Beijo. Tchau. Cida, Tchau, obrigado. Tchau, Cida. gente. Tchau. Beijo! Beijo. Beijo.